Boa tarde a todos. Em nome da Tinta da China, em primeiro lugar eu queria agradecer à Gulbenkian por nos acolher nesta sessão tão importante para nós, enquanto editora. Queria agradecer ao João Pina, com quem trabalho já há alguns anos. Fizemos 2 livros antes deste muito importantes, o Condor e o 46.850, não é? Não? 750. O livro do Rio de Janeiro. É o número de pessoas que foram assassinadas do Rio durante 10 anos. E este projeto do Tarrafal é um projeto que eu falei com o João, falámos neste livro para aí há uns 6 anos. Ele tinha esta ideia, concorreu a uma bolsa da DG Artes para conseguir ir ao Tarrafal e fazer as suas pesquisas. E finalmente, o ano passado, ele disse: já vou conseguir fazer o livro para abril de 24. Eu tinha algumas dúvidas, porque é um livro muito complexo. Poderão haver vários níveis, nomeadamente em termos documentais. Eu durante uns meses estive a ler as cartas todas do avô de João para o bisavô. Fiquei muitíssimo impressionada e com uma visão totalmente da vida, do cotidiano do campo, que era uma coisa que eu não fazia ideia. Aliás, acho que ninguém faz. E depois, por acaso, por coincidência, fui ao Tarrafal quando estava a ler essas cartas, o ano passado, por esta altura, em maio. E, portanto, também olhei para o campo de uma forma muito diferente. Parecia que conhecia aqueles cantos. Eu queria agradecer muito ao Domingos Abrantes e à Conceição Matos, que está ali. Ao Zé Neves, que é nosso autor também, por estarem nesta apresentação. Essencialmente, eu queria agradecer ao João Pina a confiança. Para a Tinta da China, eu acho que este é o livro mais importante que fizemos até hoje. Portanto, tenho mesmo um grande orgulho em ser a editora deste livro e em ter trabalhado com o João, ter a honra de partilhar com ele as dúvidas, as questões, as decisões. E, portanto, para mim é com muita emoção que estou hoje aqui com o João Pina. O João vai fazer uma pequena apresentação, não é? Antes de passarmos a palavra ao Zé Neves e ao Domingos. Olá, boa tarde a todos. É sempre horrível uma pessoa ouvir-se a falar ao microfone, porque eu não reconheço a minha própria voz, mas pronto, faz parte. Eu preparei aqui 2 coisas um pouco diferentes. Eu não tenho por hábito escrever, e este livro, 1/3 do livro é texto, e não tenho por hábito começar um trabalho fotográfico meu num arquivo. Mas a história deste trabalho, a história deste livro e a história da minha família, que se cruza com a história deste país, pediram-me, digamos assim, para que isto fosse feito desta forma. E esta forma pode parecer um pouco confusa, e por isso é que eu trouxe aqui algumas imagens para vos mostrar como é que eu pensei, e depois algumas palavras para vos explicar o que é que isto representa para mim. E depois a ideia é fazermos aqui uma conversa, não é uma série de apresentações, mas sim uma conversa que gostávamos também que vocês participem, que vocês intervenham, que vocês questionem, que vocês critiquem, enfim. Somos um grupo amplo e democrático e estamos abertos a críticas e a sugestões. Mas o grande impacto para mim deste trabalho prende-se com duas fotografias ou 2 séries de fotografias. A primeira é a que vocês têm à vossa frente, que é um jovem, diria eu, bem parecido e sorridente, e quando nós falamos de um campo de concentração, esta provavelmente é a última imagem que nos vem à cabeça. Se eu vos digo, eu estou a trabalhar sobre um campo de concentração em Cabo Verde, muito provavelmente alguém a sorrir e a pousar para uma fotografia é a última coisa que nos atravessa. Este é o meu avô Guilherme. Nesta altura ele tinha 28 anos e fez 29 no campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde.
E devido a ida dele para lá e ao regresso, ou melhor, e ele lá ter ficado durante 20 meses, os meus bisavós, Luís e Herculana, tiveram a oportunidade de ir 2 vezes ao campo e de fotografar não só o filho, como todos os presos que estavam lá, independentemente de que movimentos políticos pertenciam, e os presos vivos e as campas dos mortos. E esta é a segunda série de imagens que foi, curiosamente, quando a minha mãe me falou desta caixa onde estavam estas imagens, foi o primeiro envelope que eu abri. E isto, para mim, é uma série absolutamente inacreditável da minha bisavó Herculana a visitar e a depositar flores e a fazer esta vénia em frente às campas dos mortos no Tarrafal. E foram, de facto, estas duas sensações que são antagónicas, não é? Do sorriso, da alegria e da profunda tristeza de olhar para estas imagens, que me fizeram pensar muito nestas imagens, me fizeram pensar muito nestas histórias e fizeram-me construir a partir disto um livro que passava por estes homens, que passava por estas fotografias de grupo, que mais tarde, ao eles regressarem, os meus bisavós regressarem a Portugal, foram entregando às famílias. Mas momentos absolutamente extraordinários como este, que é eu peço desculpa, claro que me estavam a dar uma branca do nome, é o problema de não escrever, o Amado dos Santos, que era um preso político do Porto, militante do PCP, com o seu macaco de estimação, que era o Saicó. Tudo isto, enquanto imagens sozinhas, são imagens muito potentes, mas que nos remetem muito pouco a estas histórias. O que é que estava a acontecer em Cabo Verde, neste momento, num campo de concentração que tinha aberto em 1936, quando Salazar envia alguém à Alemanha para ver como é que se fazia, e nesse regresso há um anteprojeto do campo que é desenhado e esse projeto é absolutamente implementado a seguir. Este é um militante anarcossindicalista a fazer uma prova de vida clássica, aquela coisa de mostrar a revista da semana, de Coimbra, que claro que eu também não me estou a lembrar do nome, Bernardo Casaleiro Pratas. Cada vez que eu não me digo o nome, ele volta. Enfim, este problema de passarmos muito tempo à volta com as mesmas coisas, ao longo dos anos, isto vai se tornando quase orgânico. Mas, basicamente, eu para vos explicar, isto acontece e eu peço desculpa pela linguagem que eu vou utilizar, mas eu mostrei estas imagens a um curador que eu gosto muito e com quem trabalhei no meu anterior projeto, a Operação Cóndor, o Diógenes Moura, e quando eu lhe mostrei estas imagens, o Diógenes, que é brasileiro e é magnífico, olhou para mim e disse assim: João, você está fudido. E eu, de facto, fiquei, eu sabia que estava, e ia-lhe pedir ajuda, mas ele infelizmente não me deu mais ajuda a não ser constatar o óbvio. Então, a grande dificuldade para mim é como é que eu respondo a estas fotografias. Como é que estes retratos que são magníficos, como é que estas histórias que são super densas, e como é que eu, enquanto fotógrafo, posso fazer alguma coisa para criar pontes entre as imagens feitas em 1949 e 50 e o contemporâneo. E há aqui vários links, eu não vos vou explicar o livro todo, mas ao longo do livro vocês vão ver vários elementos. O principal deles é o que quebra o ritmo do livro, são as imagens de arquivo e as cartas, que eu decidi de uma forma ousada, e o Zé Neves, que é historiador, provavelmente não estaria de acordo em eu interferir em correspondência histórica desta maneira, mas de forma... Eu não consegui, está aqui uma pessoa, Alexandra Lucas Coelho, que está aqui sentada à nossa frente, nós conversámos muito sobre isto. Eu não conseguia escrever sobre isto para vocês. Eu não tinha esta ideia, não conseguia escrever para o vazio. Eu não sou alguém da escrita, portanto era muito difícil, e o que eu pensei foi escrever cartas ao meu avô e escrever cartas ao meu bisavô. E o que eu fiz foi isso. Foi, ao longo do decorrer do livro, há 16 cartas deles para eles, portanto, do meu bisavô para o meu avô e vice-versa, e eu faço ali uma pausa nessa correspondência e interfiro nela. Portanto, escrevo-lhes em primeira pessoa, apresento-me e vou-lhes explicando aquilo que eu estou a ver, aquilo que eu estou a sentir e aquilo que eu estou a pensar no momento em que eu estou a escrever aquelas cartas.
Isto acho que é relevante vocês saberem, porque eu não sou historiador, não sou cientista político, e eu escrevi algumas palavras, mas que acho que não fazem sentido serem lidas neste momento. Mas que é isto, é esta minha necessidade enquanto neto, enquanto fotógrafo, enquanto fotojornalista, de responder a estas imagens que estão à minha frente e que eu tenho que desencriptar de alguma maneira e de conseguir criar paralelos. Portanto, o que eu fui fazendo ao longo do livro é isso, pautando imagens com as cartas, pautando arquivos, que é o primeiro capítulo, que são todos os presos que eu consegui identificar, todas as campas dos mortos, os 32 mortos portugueses. Faltaram os 4 prisioneiros políticos africanos, 2 de Angola e 2 da Guiné, que morreram no campo, mas que as campas não estão lá, e eu não os consegui fotografar naturalmente. E depois, desde objetos, paisagens do campo, e uma parte muito importante para mim são os presos políticos africanos, que neste país pouco ou nada se sabe sobre eles. Nós, até hoje, quando falamos do Tarrafal, normalmente paramos em 1954, quando o Francisco Miguel regressa a Portugal e encerra o campo para presos políticos portugueses. O que não se sabe é que depois desse encerramento, em 1954, o Adriano Moreira, então Ministro das Colónias, ou Ministro do Ultramar, escreve um decreto para reabrir o campo em 1962, e para lá são enviados, sem sequer lhes ser dito, tal como aconteceu ao meu avô, sem sequer ser dito para onde é que eles iam. Começam a ir para lá primeiro angolanos, depois guineenses e finalmente 20 presos cabo-verdianos. E esta história é muito importante para mim, um cidadão português nascido depois do 25 de Abril, que não tem nenhuma relação específica com a África nem com as ex-colónias portuguesas, mas era para mim muito importante contextualizar este espaço, contextualizar este campo, contextualizar esta vila, contextualizar esta ilha e este país desta forma, tentando incluir todo o material que eu conseguisse apanhar, todas as fontes primárias que eu conseguisse entrevistar, e assim eu fui fazendo. Infelizmente não consegui entrevistar nenhum ex-preso político guineense que tenha estado no Tarrafal. Não sei se já morreram todos, mas eu não consegui identificar nenhum. E consegui entrevistar angolanos, tal como o Landino Vieira, que está aqui, ou o Toco, que está aqui, de vários movimentos diferentes. Mas eu queria também contar essas histórias da luta anticolonial, da luta antifascista, e o que nos leva hoje a ter Cabo Verde, um país independente, um país democrático, um exemplo em várias coisas da África, também um país com algumas particularidades muito próprias. É uma nação crioula, não se considera necessariamente um país dentro da África, mas olha para a África das costas, culturalmente está muito próximo do Brasil e de Portugal, e para mim era importante conseguir falar sobre tudo isso. E então eu tentei, a única coisa que um fotógrafo ou que um autor pode fazer é tentar. Depois vocês, enquanto público, é que vão julgar se eu consegui ou se não consegui. E quando eu digo eu, o meu nome está na capa, mas este livro não existiria se não fossem dezenas de pessoas que aqui estão. Algumas hoje, outras não. Mas a colaboração que existiu ao longo deste livro, e a Bárbara falou um pouco dela, mas eu não deixaria de gostar de referir a própria Bárbara, o Stuart Smith, que é um editor inglês com quem eu editei e desenhei este livro, e as dezenas de pessoas que me foram ajudando ao longo do caminho. Algumas porque conheciam alguém, outras porque me emprestaram um carro ou uma moto, outras porque me levaram a jantar, outras porque me ajudaram a identificar as pessoas que estão nestas fotografias ou estas paisagens. Eu vejo que há algumas pessoas ali atrás. Há aqui alguns lugares vazios, se quiserem vir aproximando. Aqui à frente, ali no meio, só para não ficarem em pé. Tudo isto dizendo eu que eu queria contrastar aquelas paisagens de Cabo Verde do antigamente, aquelas paisagens de Cabo Verde que os meus bisavós fotografaram ao longo das viagens deles lá, não só para visitar o meu avô ao campo, mas também para poderem, enfim, razões da vida, um casal, hoje mítico para mim, que é Nha Beba e Nho Papacho, que eram donos de um comércio na Vila do Tarrafal, foram
os padrinhos dos presos políticos portugueses e africanos enquanto o campo existiu, e foram quem albergaram, quem deram guarita não só aos meus bisavós, como também, por exemplo, à família do Londino Vieira quando foram lá visitar. E são duas figuras absolutamente fundamentais, e eu acho que sei que a Sara Boal está aqui hoje. Teu direito? E há uma figura que para mim me é muito próxima, que é a Lilica. A Lilica é a filha deste casal, e também ela está nestas cartas, e também ela, há uma fotografia dela neste livro. A Lilica é a somatória de tudo isto. A Lilica é uma mulher cabo-verdiana, filha deste casal, que vivemos em Cabo Verde, que são um conjunto de 9 ilhas, se eu não me engano, são 9 ou 10? 10, peço desculpa. 10 ilhas, e havia um liceu, e esse liceu era em São Vicente. Portanto, como ela estava na Ilha de Santiago, tive que ir para o liceu, para outra ilha, para poder estudar. Portanto, claramente os pais podiam, e depois disso vem para Portugal, para a metrópole, como se dizia nesse momento, vem para Portugal para estudar na universidade, e eu tive a oportunidade de estar com a Lilica e com o Boal, o esposo dela, angolano, também da luta anticolonial, em Cabo Verde, e a Lilica contou-me, foi esta convivência do Tarrafal que me deu consciência política. Mas não foi até chegar em Portugal, em que eu senti que a minha cor da pele fazia a diferença e as pessoas olhavam para mim diferente, que eu percebi o que era o racismo. E foi esse momento muito interessante para mim, porque isto cruza-se com a história dos meus bisavós, porque esta relação com o Nhô Papá Xinhabeba dura durante décadas, e Lilica entra também nessa história, porque vem para cá, vai almoçar com o meu bisavô com alguma regularidade, conhece famílias de outros tarrafalistas e vai adquirindo consciência política ao ponto de pertencer ao grupo dos estudantes da Casa do Império que fogem de Portugal para a França, depois para a RDA, e ingressa na luta armada, no caso dela em Conakry. Portanto, não só cria consciência política, como vai para a ação política, e portanto, para mim, ela é o elo de ligação entre o Portugal fascista e o Portugal anticolonial, ou a luta anticolonial, digamos assim. E tudo isto para explicar que eu tentei, não sei se consegui, fazer esta ligação entre imagens do passado e imagens do presente, entre a juventude, entre o que acontece, entre o batuco, entre as variadíssimas coisas que acontecem em Cabo Verde hoje, que fazem com que aquele seja um país único e um exemplo de muito, muito boas coisas que nós, desde a nossa arrogância e a nossa prepotência portuguesa, raramente damos valor. Porque nós achamos que percebemos do Brasil, mas não percebemos nada do Brasil. Nós achamos que percebemos da África, mas não percebemos nada da África. E, infelizmente, nada disto se conta nos livros de história em Portugal. Portanto, eu acho que este livro não é um livro de história, eu acho que este livro não é um livro... Enfim, eu escrevi umas palavras que diziam qualquer coisa como: isto não é um fotolivro porque tem demasiadas palavras, isto não é um livro de história porque faltam-me os doutoramentos, e isto não é um livro de texto porque eu não sou escritor. Portanto, eu não sei muito bem o que é que isto é, mas é a minha tentativa de contribuir para este debate e para a memória. Enfim, era mais ou menos isto que eu queria dizer, e queria só terminar com este retrato que para mim é absolutamente magnífico, que são os meus bisavós, o Luís e a Herculana, como eu já mencionei, numa visita à Serra da Estrela, em que se deixam fotografar, calculo eu, pelo primo João, que era como se fosse um afilhado deles, e fazem este retrato que podia ser um filme estilo de um cinema dos anos 40 ou dos anos 50, mas que acaba por ser o retrato que calculo eu que tenham enviado para o Tarrafal, a seguir para o Guilherme e os camaradas dele lá observarem. Enfim, era isto, mas eu propunha abrirmos a conversa. Muito obrigado pelo convite. Enfim, para mim também é um enorme prazer estar aqui. Eu vou fugir um pouco ao guião. Eu vou ler um texto para controlar o tempo, para benefício de todos nós. Em contrapartida, vou tentar responder à questão que o João deixou no ar, o que é este livro. Tanto que foi a questão que me colocaram lá em casa, um companheiro de casa mais novo que lá está. A determinada altura perguntou-me o que era este livro com o qual eu andava às voltas nos últimos dias. Eu não soube responder de imediato e, enfim, começo a ler. Rapidamente perdi a atenção do rapaz. Espero que corra melhor hoje, mas a verdade é que de facto não é fácil classificar este livro,
sendo que, ou pelo menos assim argumentarei em seguida, o problema não é necessariamente do livro e muito provavelmente é dos sistemas de classificação a que estamos habituados. É certo que eu poderia começar por dizer-vos simplesmente que este é um livro da autoria de um fotógrafo reputado, João Pina, que tem por objeto a vida heroica de um militante antifascista e comunista, Guilherme da Costa Carvalho. Mas não creio que a força que passa por esta obra se compagine com a referência, ainda assim indispensável, a dois dos indivíduos que participam da história que nos é apresentada. Uma história que não é apresentada de maneira linear, antes como uma constelação de vários tempos e fontes, mas que tem um princípio que a anima e que envolve vários outros personagens, enfim, dos bisavós do Guilherme Costa Carvalho à sua neta, à sua bisneta, do galego Demétrio Garcia Álvares, membro de uma guerrilha galega antifranquista, à cabo-verdiana, já referida, Lili Caboal, um destacado quadro e dirigente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. É, portanto, uma história que, girando em torno do destino trágico de Guilherme da Costa Carvalho e de um campo, enfim, tenebroso, como o do Tarrafal, ainda assim nos convida, nas palavras que o próprio Guilherme escreveu na prisão, a, e cito, apreciarmos o otimismo do sol e o calor humano da terra. Guilherme da Costa Carvalho é, para quem não sabe, o avô materno do autor, João Pina. Nasceu a 11 de junho de 1921, na freguesia do Bonfim, no Porto. Começou a ter atividade política contra o fascismo quando jovem. Em 1943 era estudante na Faculdade de Ciências, no Porto, e aderiu ao Partido Comunista Português. Em 1945 mergulhou na clandestinidade, tornando-se funcionário do partido e, mais tarde, destacado dirigente, integrando o respectivo Comitê Central, creio eu, o Domingos corrigir-me-á, entre 1957 e 1973. Esteve preso 4 vezes, evadiu-se 2 vezes, de Peniche, em 1960, de Caxias, em 1961, e disto também o seu camarada Domingos Abrantes poderá falar. Passou 16 anos nas cadeias fascistas, de onde foi libertado em 1972 para morrer em 1973, e foi enviado para o Tarrafal, na Ilha de Santiago, em Cabo Verde, em 1949. Aí passou 20 meses e esta experiência prisional sua, dos seus camaradas e dos seus pais que o visitaram, é, como o João já deixou muito claro, o ponto de partida deste livro. Aqui no livro encontramos parte da correspondência trocada entre Guilherme e família, nomeadamente seu pai, Luís Alves de Carvalho. Encontramos fotografias que este último tirou quando visitou o filho no Tarrafal por 2 vezes e na companhia da mãe de Guilherme, de seu nome Herculana da Costa Dias Carvalho. E encontramos também fotografias do João Pina, neto de Guilherme, bisneto de Luís e Herculana. Fotógrafo conhecido, que tem vivido entre os Estados Unidos e Portugal, também no Brasil. Neste livro coube ao João assumir também a tarefa de correspondente dos seus antepassados, a quem escreve uma e outra carta. Nestas cartas dá conta do início e desenvolvimento deste projeto editorial, que aqui nos traz hoje, e de caminho faz breves, mas preciosos exercícios de contextualização histórica que convidam a uma melhor compreensão da correspondência trocada entre o avô Guilherme e o bisavô Luís e das próprias fotografias. Esta dupla tarefa, a de familiar que se corresponde, conversa e até discute com os seus, e a de historiador que situa e explica a vida de outros, é desempenhada com muito conhecimento e muito amor. 2 qualidades que os historiadores encartados, pelo menos, recomendariam não misturarmos. Dizem muitos disparates os historiadores encartados. Mas não é apenas por ser um livro simultaneamente memorialístico e historiográfico que esta obra é difícil de classificar. Ela vem igualmente baralhar algumas convenções de géneros visuais, enfim, para falar de assuntos que eu mal domino. Nas mãos temos documentação visual única para a história de um campo de concentração emblemático da representação fascista em Portugal e também as fotografias que um pai tira à esposa e ao filho de ambos. Sendo que este acervo fotográfico de Luís Alves de Carvalho partilha os cadernos de imagem desta obra, como já referimos, com fotografias mais recentes da autoria do próprio Pina, as quais, por sua vez, tanto seguem a prática familiar de fotografar do mesmo ângulo os mesmos lugares
onde os nossos antepassados um dia se deixaram de fotografar, como se orientam por critérios históricos e documentais. É o que sucede, já aqui foi referido, quando o João Pina acrescenta aos retratos dos presos portugueses antifascistas detidos no campo de Tarrafal, na primeira fase do campo, e que foram retratos tirados pelo seu avô, quando acrescenta a estes o retrato de presos africanos, militantes anticoloniais, que foram encarcerados no campo já nos anos 60, após este ter sido para esse efeito reaberto por decisão do então ministro Adriano Moreira. Em suma, este é um livro de história e de memória, comum e íntimo, político e pessoal. Convoca o nosso pensamento e os nossos sentimentos, dispersa a nossa vontade de conhecer e chama-nos à emoção. Não é de sumenos. A nossa experiência de vida e o nosso conhecimento do mundo, pelo menos a minha, são frequentemente organizados por categorias e classificações que parecem absolutamente naturais. De um lado, tendemos a guardar o que será da ordem do público, do outro, o que será a matéria de um foro particular. Tratamos de questões individuais quando não nos ocupamos de assuntos coletivos e vice-versa. Tomamos por comum apenas e só o que resta, e é cada vez menos, dos registros de propriedade privada. Dizemos com facilidade iniciativa privada, ou liberal, em alguns casos, mas não nos ocorre falar de iniciativa comum. Este livro, ou pelo menos assim o leio e vejo, sugere que há um outro caminho, traçando uma diagonal sobre as dicotomias em que assenta a mundivisão liberal, que hoje é hegemónica, e assim permitindo-nos compreender e celebrar de um outro modo a memória da militância comunista e da resistência antifascista e das vidas que as animaram. É também por isso que não fará sentido, a meu ver, perguntarmos se este é um álbum de família ou se é um álbum histórico. Permitam-me a este respeito ainda que me socorra de uma carta enviada a Guilherme pelo seu pai em janeiro de 50, desde o Porto até ao Tarrafal. Cito: "Bem sabemos que tiveres a fatalidade de teres um acidente, somente te restará morrer. Mas a propósito, e muito a propósito, tu já pensaste que podes aí morrer. Sabes que sou previdente e já agora, depois de falar com a tua querida mãezinha, ficou assente entre nós lembrar-te e pedir-te que nos dês instruções que serão fielmente cumpridas. Sabes que és possuidor de bastantes bens. Nós, se morreres presos, não os queremos, mas há toda a conveniência em sermos nós os herdeiros, devido aos impostos. Mas nada queremos deles, não precisamos e serão integralmente entregues a quem o determinares. Sempre é bom pensares nisto antes cedo do que tarde. Lembra-te que temos sempre no pensamento esses homens que tivemos a honra de conhecer, alguns cheios de febre, vimos no cemitério os mortos, vimos os naturais cheios de febre e, portanto, meu amado e adorado filho, tudo pode acontecer." Fim de citação. Os pais de Guilherme, se bem leio esta carta, cuidam de organizar o futuro, que não o do seu filho, cujo fim chegam mesmo a antecipar na carta, mas o futuro daquilo que, no jargão da resistência e da militância, chamaríamos a luta e as condições do seu desenvolvimento. Os laços de amor e fraternidade que marcam a família metamorfoseiam-se aqui numa teia de camaradagem e solidariedade igualmente poderosa e carinhosa. Em carta de 9 de julho de 1950, enviada desde o Porto, o pai de Guilherme diz-lhe, cito: "Há precisamente 4 semanas que a esta hora estávamos prestes a desembarcar no Tarrafal. Nunca mais nos esqueceremos e nunca mais poderemos agradecer a maneira tão boa como fomos recebidos por todos e quanto a todos estamos gratos." Fim de citação. Por sua vez, a carta de 6 de abril de 1951, esta escrita por Guilherme desde o Tarrafal e dirigida aos seus pais, termina assim, e cito: "Os meus camaradas, como sempre, recomendam-se afetuosamente a todos os nossos." Nesta altura da carta nós já não sabemos bem o que é que são os nossos. Se é família, se é algo mais do que isso, se é uma espécie de comunidade que durante o tempo da visita, digamos assim, foi criada entre os presos, a família e o próprio Guilherme. A mesma convergência entre a fraternidade familiar e a solidariedade política encontra-se nos retratos fotográficos que Luís Alves Carvalho compõe dos presos no Tarrafal. Como assinala ao João Pina, numa das cartas que dirige ao seu bisavô, fotógrafo amador, cego de um olho, os presos comparecem diante da Câmara com uma postura cuja dignidade indicia múltiplos sentidos. Tratava-se de cuidarem de si, por certo, e sabemos como esse cuidado guardava importância tática e estratégica na história da resistência dos presos políticos. Tática porque esse sentido de si nutria a resistência aos interrogatórios e à tortura. Estratégica porque o otimismo histórico era condição sine qua non da perseverança do movimento político. Mas a pose guardava igualmente outro sentido, o de apaziguar os familiares, transmitindo-lhes a tranquilidade que era possível conservarem ao estarem cientes do risco que os seus corriam às mãos da repressão.
Nas cartas que dirige aos seus pais, por mais do que uma vez, Guilherme da Costa Carvalho procura esse efeito tranquilizador. Em 51, do Tarrafal, diz-lhes: vós vereis, quando o dia nos reunirmos todos na nossa casa, quão alegre é o meu feitio agora. Bastou-me a sisudez em menino e moço. Concluindo, numa das cartas que dirige ao seu avô, o João Pina diz a páginas tantas: pelo que leio da vossa troca de correio, no Tarrafal demoravam 2 meses a criar uma conversa, com a ida e a volta do correio. No entanto, havia tempo para essa conversa acontecer e a dedicação quase religiosa entre ti e o teu pai. Uma parte dessa dedicação quase religiosa certamente inspirou o trabalho desenvolvido pelo João, e as cartas que enviou ao seu pai e ao seu bisavô participam por direito dessa comunhão familiar. Enfim, não vou dizer ao João Pina que as suas cartas chegarão a esses 2 destinatários, mas o João fez bem em não deixar de conversar com eles. Não é por estarem ausentes que não estão presentes. Mesmo o Partido Comunista Português, cujas credenciais materialistas ninguém disputará, dizia há alguns anos a respeito do Guilherme de Costa Carvalho, das suas longas prisões e da sua morte: entre os democratas do Porto era alguém ausente, mas sempre presente, uma estrela que brilhava. Enfim, as cartas que o João escreveu não chegarão aos seus destinatários concretos, mas chegarão a não importa quem que tome este livro nas suas mãos. E isto já é muito. São cartas privadas e familiares, mas também um gesto que participa daquela ideia de democracia que as tradições comunistas, e não só, muitas vezes acarinharam. A possibilidade de encontrarmos em cada esquina um amigo. Bem, eu tenho a vida bastante simplificada, porque o autor disse o essencial sobre a gênese e as razões do livro. O Neves explicou muitas coisas sobre o livro, mas eu começo por dizer 2 coisas. O João disse que não era historiador, não era político, mas este livro está cheio de política, do princípio ao fim. É de política que fala. Porque falar da resistência, do tempo de concentração do Tarrafal, a vida daquelas pessoas que foram os assassinatos, tem razões políticas. E tem história. Uma longa história do nosso povo. Mas eu vou começar por uma história que, sinceramente, não sei como é que vocês vão reagir, mas é verdadeira. É rigorosamente verdadeira, mas que eu sinto necessidade de a colocar. O livro tem imagens magníficas de um artista, né? Com toda a crueza. E isto vem a propósito das imagens e das pessoas que estiveram naquelas imagens. Em 1943, quando vieram vários camaradas do Tarrafal, um deles procurou um velho amigo e camarada, que era artista, pintor, e fez-lhe um retrato muito minucioso do que era o viver no campo de concentração. E o artista ouviu, e no fim disse assim: isso tem uma enorme carga estética. Claro, era o artista. Estas fotografias têm uma carga estética. Mas quem o for ler, convém não esquecer o que foi a vida das pessoas, no concreto, neste campo de concentração. Este livro tem, para mim, naturalmente, estar aqui e falar deste livro por laços que me ligam a esta família e, particularmente, ao Guilherme da Costa Carvalho. Trabalhei com o Guilherme mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E com tudo o que isso significa, de vida clandestina, tive para com ele muitos anos. Partilhámos a fuga de Caxias. Assisti à morte, digamos, à agonia que levou depois à morte. O nome de Guilherme de Costa Carvalho atualmente está lá no Museu de Peniche, na lista dos que morreram para a liberdade. Era uma coisa que estava afastado e que foi recuperado, porque foi assim que foi considerado. Guilherme, é certo, morreu de um cancro, mas, digamos, foi daquelas vidas abreviadas. A primeira vez que Guilherme se sentiu mal foi ao médico da cadeia, chamar aquele médico já era um bocado difícil, que disse: não, o que você tem é hemorroidal. E andou meses com supositórios em relação ao hemorroidal. Sempre, cada vez pior. Curiosamente,
por insistência dos presos e dele, foi tirar uma radiografia ao Hospital de Peniche. E o médico olhou, chamemos assim, olhou para a radiografia, confirmou-se que é hemorroidal. Em resumo, quando já estava tudo um estado muito avançado, estamos a falar de anos, né? Quando foi autorizado a receber um médico da família, mal o médico olhou, viu que afinal o hemorroidal era tão somente um cancro num estado muito avançado. Mas mesmo assim, foi-lhe recusado internamento em regime hospitalar. Aliás, à volta deste camarada há uma senha persecutória difícil de entender. Pode ter a ver com a origem social e considerar que o Guilherme traiu a sua classe. E por último, e não é pouco, Guilherme morreu no dia que eu saí da cadeia. Portanto, o primeiro ato público, podemos dizer assim, foi o funeral. E o funeral é uma manifestação gigantesca. Estamos a falar de fascismo. Né? E quem ali foi manifestar o repúdio por aquele crime. Que é preciso alguma coragem. Né? E acompanhei o funeral a partir do IPO. Quer dizer, nem na morte o Guilherme teve descanso. O IPO parece que tinha sido... A polícia tinha, ao fim e ao cabo, tinha medo dos mortos. O aparato policial era uma coisa desmedida. E foi acompanhado até ao Porto, sempre por escolta policial. É disto que estamos a falar. Guilherme, naturalmente, o Neves já disse algumas coisas essenciais da sua vida, mas eu lembro, Guilherme tornou-se comunista num período muito difícil da nossa história. 1943. Não foi nos momentos de alegria, de perspectivas, foi num momento negro. E durante 30 e tal anos, manteve-se sempre fiel ao partido. Não foi ser preso só 4 vezes. Guilherme portou-se sempre heroicamente na polícia. Não é pouco. E além disso, portanto, creio que este camarada marcou, né, o papel da resistência, deu uma vida inteira à luta pela liberdade, né, e, portanto, creio que o livro ajudará a perceber melhor a personalidade. Mas este livro tem uma outra importância para mim, e creio que para todos, né, que é, nós vivemos um momento em que tudo vai ficando distante, muito distante. E há, distante por causa do tempo, mas há quem queira também trabalhar para que tudo fique distante. Ora, hoje, o resgatar da memória é uma tarefa que incumbe a todos. Todos aqueles que amam a liberdade têm um dever de não deixar esquecer que foi o fascismo e que a resistência e a luta pela liberdade custou enormes sacrifícios. Se perdemos essa perspectiva, as dificuldades do presente vão pesando cada vez mais nas nossas decisões e na perspectiva do mundo. Ora bem, curiosamente, não conheço nenhum caso que se tenha escrito tanto sobre uma cadeia como o Tarrafal. Há pilhas de livros, de experiências concretas, não é? No 25 de Abril ainda eram vivos bastantes, mais de 100, creio eu, né? E que nos deixaram testemunhos importantíssimos sobre o viver cotidiano e o que era aquilo. Mas, apesar disso, o Tarrafal vai ficando cada vez mais no esquecimento. Eu costumo ir a muitas escolas, falar à juventude, e é uma coisa que dói o coração. Não encontrei ainda hoje um jovem que soubesse que existia o campo de concentração. Conhece o nome da Madonna, do Ronaldo, tal. Não conhecem um único nome dos 32 assassinatos. Isto não pode deixar de nos preocupar. Por outro lado, o campo, este ano é importante. Em janeiro comemoraram 70 anos que terminou a primeira fase do campo.
E amanhã fazem 50 anos, termino a segunda fase, no total de 31 anos do que representou o TAV. Mas o Tarrafal não foi sempre igual. Quer dizer, eu estou de acordo com o João, batalha-se para considerar o Tarrafal no seu conjunto, e é um facto, né? O Tarrafal é um património comum da luta do povo português e dos povos das colónias, mas o Tarrafal não foi sempre igual. Não há fotografias da primeira fase, aliás, só se conhecem desenhos, né? Claro, as condições de habitabilidade para que lá foram os primeiros era uma coisa horrível. Horrível. Né? Desde logo, em Londres, sem o mínimo de habitabilidade. E este campo também foi marcado, porque a gente vê aqui imagens com macacos e até com revistas, mas não foi sempre assim. Não foi sempre assim. O campo foi determinado por razões políticas e a situação política também influenciou bastante na vida do regime próprio prisional. Porque até 36, até digamos, se abrir a perspectiva da derrota do nazifascismo, era uma situação. A partir daí, quando se tratou da reciclagem do Salazar num democrata, né, as coisas mudaram, começaram a mudar concretamente. Há aí várias fotografias que aparecem presos com animais, com macacos. Há outras com cães e há outras com bode. Mas é preciso dizer que os carcereiros tinham um gosto sádico em matar esses animais, porque sabiam o que representa para aqueles presos aquele animal, como marcava o cotidiano do dia a dia. E eu vou-vos contar uma história, vou usar um palavrão, vocês podem me desculpar, né? peço antecipadamente desculpa, porque houve durante muitos anos nem papel havia, nem lápis, nem papel. Lembra que o Bento Gonçalves escreveu palavras necessárias, nem papel de sacos de cimento, nem papel havia, nem livros. Aqui o Guilherme recebia livros, mas houve. E é uma coisa curiosa que aquele campo de concentração foi construído para um determinado objetivo e o fascismo dava convencido pelo facto de ser lá distante que poderia fazer as barbaridades do máximo desconhecimento. Mas a história que vos vou contar, porque o isolamento para quem está preso é uma coisa terrível. E houve não poucos camaradas que suportaram torturas físicas enormes e nunca suportaram, e acabaram por baquear, precisamente por isolamento. Meses sem saber nada. Não? Há até uma história que, aliás, envolve o bisavô aqui do João, né? Uma conversa com o Líder Caldeira num hotel, né? Que a minha empregada do hotel percebeu que estavam a falar do Tarrafal, né? E foi para essa conversa que soube que o pai tinha morrido. Nem sequer sabia que o pai tinha morrido. Mas a história, portanto, o isolamento, né, fazia parte da desmoralização do espírito. E quando foi o começo da guerra, os carcereiros e o avanço impetuoso das forças nazis pelo campo afora se encarregavam de distribuir as más notícias para os presos. Cada vitória do nazismo, aqui, portanto, se encarregavam de distribuir. Até que a certa altura deixaram de dar notícias. Desapareceram os jornais. E os camaradas interrogavam-se o que é que terá passado. E então resolveram o problema de uma forma muito expedita. Passaram a ir à latrina dos carcereiros, né, que limpavam o rabo com papel de jornal, secavam-no, sacudiam-no e recompunham o jornal. E foi por isso que passaram a saber como a guerra caminhava no sentido. E esse trabalho que ficou, e aqui é o palavrão, ficou conhecido por rádio merda. E há pessoas que às vezes é o termo, então, mas, quer dizer, para a vida de um preso, aquela rádio, chamemos assim, foi de uma importância fantástica. Portanto, eu creio que este livro, voltei a dizer, o campo de concentração não é... O livro não trata, na minha opinião, não trata só do campo de concentração. É o protesto, é uma família, mas trata naturalmente do cotidiano,
trata do envolvimento desta família que acabou por ter um envolvimento muito grande, quer no campo de concentração, quer naqueles preços, quer depois na luta em geral. E tem muitas reflexões, quer do filho para o pai, e até dos pais, e sobretudo o João, que faz muitas incursões sobre a vida, como vê o mundo, etc, etc. Depois já lá vamos adiante. Mas este campo, insisto, não é uma cadeia no conjunto das cadeias fascistas. Não. Esta cadeia tem particularidades que tornaram a cadeia mais sinistra do fascismo. Quer supor os seus resultados, 32 mortes, não é coisa pouca. Hã? 32 mais 4. Sim, está bem. Isto depois é uma outra história por isto. Eu acho que há aqui duas. Há a luta de libertação do povo português e há a luta de libertação dos povos coloniais, que por acaso ali morreram depois 32 e mais 4. Mas não é só isso. Não. O campo foi decidido por razões políticas e num contexto político concreto. Curiosamente até contraditório. Porque Salazar percebeu que era o ascenso do fascismo, 36. O campo foi decidido em 1935 e a avaliação que o fascismo fazia da realidade era, por um lado, o ascenso do fascismo, mas era também um ascenso do antifascismo, que são duas coisas que caminharam paralelo, o facto da Frente Popular em França, etc. E, portanto, a ideia de que a repressão ia aumentar e que era preciso ampliar os campos repressivos, nomeadamente o campo de concentração do Tarrafal. O que é curioso, porque o campo foi decidido a pensar, como sabeis, ficou o campo da morte lenta, e o termo não é inocente. Claro, o termo é dos presos. Mas esse era o objetivo. Reparar que na escolha do próprio campo, do local, dos vários locais que foram investigados, este foi escolhido por ser o pior. Foi preciso ser o pior. Era o mais adequado para a destruição física. Nem água potável tinha, que aliás criou enormes problemas aos presos. Não tinha fornos crematórios, é certo. E, portanto, há pessoas mas não tinha fornos crematórios. Pois não. Mas tinha a frigideira. Não. Tinha os trabalhos forçados. Tinha a arbitrariedade, a violência de forma organizada. Não era uma violência esporádica. Era o sistema organizado, a violência sistemática para a liquidação dos presos. E as célebres frases que ficaram célebres não são coisas de retórica. Traduzem a filosofia daquele campo. A célebre frase, que era dita aos presos, à chegada, quem vem para o Tarrafal é para morrer. É assim. E era. E o célebre médico que dizia que a função dele não era curar, era passar certidões de óbito. E passou muitas. E passou muitas. Portanto, não foi concebido, porque além do mais, não é só os 32 que lá ficaram. Que depois, em 1978, finalmente os corpos, os cadáveres regressaram, os ossos regressaram a Portugal. Não era retórica. Era, de facto, digamos, a filosofia do campo. E há um outro problema muito esquecido, é que Salazar interveio, pessoalmente, com o punho dele, na definição do regime prisional. Portanto, não foi só o mentor da criação. Foi também, interveio na própria definição do regime. Mais de 40% dos presos tiveram tuberculose. Portanto, nós falamos de 32, mas os tarrafalistas discordavam disso, porque as vidas que foram abreviadas. Porque muitos dos que apanharam tuberculose acabaram por morrer pouco tempo. Portanto, o saldo deste campo de concentração é um saldo trágico, que não pode ser esquecido. Por último, duas coisas mais para não me alongar. Tudo isto anda à volta desta família, Guilherme, que foi para o Tarrafal em 49, e a própria ida para o Tarrafal já é um problema que põe várias interrogações. Reparai que o campo de Tarrafal, um outro problema que é varrido para baixo da mesa, sobreviveu
sobreviveu à derrota do nazifascismo. Portanto, durou mais 5 anos, 9 anos. E, portanto, quando para o mundo fora se festejava a vitória da derrota do nazismo sobre o fascismo, que se dava a conhecer ao mundo o que foram os campos de concentração, aqui este país manteve a funcionar durante mais 9 anos. E mais vidas lá ficaram. Isso aconteceu porquê? Porque os nossos amigos das chamadas democracias ocidentais precisavam desta ditadura como pão para a boca. Como pão para a boca. E, portanto, digamos, pagámos um preço elevadíssimo, que é 74, pela reciclagem do regime fascista se ter transformado num regime dito democrático. Mas muito do livro e da história anda à volta do filho, da mãe e do pai, eu diria mais do filho e da mãe. Tem um papel muito mais interessante. Portanto, o Guilherme foi deportado, já um pouco digamos dizer, contra a corrente. Quando, aliás, já havia uma enorme campanha nacional e internacional para o encerramento do campo, depois veio a verificar-se em 1950. A descrição, aliás, é dito prepare-se, não sabia para onde ia. E aí é que começa a história da mãe, na partida, e o célebre discurso lá no Porto, no embarque, que se torna também um libelo contra o fascismo e uma luta significativa também contra o Tarrafal. Esta mãe também tem uma história e faz parte das 3 mães que vão estar representadas entre as mães, naturalmente. Mas esta mãe, a mãe do Guilherme, a mãe do Otávio Pato e a mãe do Zé Magro, tem uma história muito particular. Foram mães que passaram a vida inteira a caminhar para as prisões. A vida inteira. O Guilherme, no caso, 16 anos, depois era a clandestinidade. Não? A mãe do Pato, 22 ou 23, com o agravante que viu partir um filho com a polícia e voltou num caixão. E a mãe do Zé Magro, em 25 anos, só durante 2 meses não caminhou para as cadeias. E, portanto, a vida destas mães são parte integrante da luta contra o racismo e da resistência. E aqui, neste caso, portanto, viveram o drama do filho, né? Mas viveram o drama de todos os outros presos. Porque a viagem que fizeram teve um alto significado, desde logo, para se conhecer o que não se conhecia o cemitério. As únicas fotografias que existem do cemitério são estas, que foram tiradas. Né? Portanto, deu-se a conhecer ao mundo uma nova realidade que se desconhecia. Claro, eram pessoas de dinheiro, bastante, não é pouco, para aquele momento. Né? A mãe do Guilherme era uma pessoa muito ligada à igreja. Eram pessoas, portanto, digamos, de influência, e isso também facilitou esta viagem. Mas é bom dizer que este casal manteve ao longo dos anos, aliás, basta ver a correspondência, a preocupação com os que lá estavam, sempre, e ajudou. Houve até um caso, um preso, que foi o pai do Guilherme, que pagou a viagem do regresso. Vieram encontrar famílias na extrema miséria, porque naturalmente naquela altura o chefe de família é que mantinha. Portanto, mantiveram avanças para algumas das pessoas que passaram a ter alguma realidade e, sobretudo, dar informações, percorreram o país, de que dos familiares há anos sabiam zero. E aí, a partir daí, mantiveram um vínculo sempre ligado a estes problemas da solidariedade e da resistência. São pessoas que tinham dinheiro, como é evidente, mas há pessoas que têm dinheiro, mas é meu. Não. Eles tinham dinheiro, tiveram sempre, e muito, e posso-vos dizer que era muito, mas tiveram a habilidade de ajudar muita gente. E, digamos, tiveram um papel de enorme destaque na solidariedade. E sem essa solidariedade, a vida dessas pessoas teria sido incomensuravelmente mais difícil. Dessas pessoas, famílias, e dos presos. Que os presos viviam, digamos, o drama da impotência, e muitas vezes, digamos, é talvez a parte mais dolorosa da impotência poder intervir
na situação de famílias em situação muito difíceis e que são questões que devemos apontar, digamos, ao fascismo como um crime que se pôs. Bem, eu, por último, já vai um bocadinho longo, queria só avançar para mim, essencial. O João, nas suas cartas, muito interessante, vai dialogando com um avô que não viu, não conheceu. Não conheceu. E esta forma é interessante, porque não conheceu, mas que foi tomando conhecimento através das cartas, e cartas que convém ter em conta que passavam pelas mãos dos carcereiros, algumas. Né? E, portanto, tinha também, nem tudo não se podia dizer. E vê-se nessas cartas para a mãe, né? Foi encontrar um cemitério, né? Com 32 mortos, né? E que passa a vida a pensar quando é que chegará a notícia do filho. Isso não é um problema pouco na vida de uma mãe. Além um problema desta família, como muitas outras, né? Tem um outro problema que também vai ficando muito esquecido, que é a parte mais dolorosa da vida antifascista e da clandestinidade, que é a separação dos pais dos filhos. E aqui, a Rosa, que até já escreveu sobre isso, pais que passaram anos e anos e anos e anos sem saber nada dos filhos. Estavam vivos ou mortos. E o que é que isso significa? Então, que muitas mães podem imaginar o que é que isso pesa na vida de uma mãe. Mas o João vai fazendo várias incursões, né, sobre o avô, são mais análises sobre o mundo, como é que o avô viu o mundo, etc, etc. Claro, não tem resposta, como é evidente. Né? E até tenho dúvidas que algumas respostas fossem que o João eventualmente imagina. Mas isso é problema, digamos, da especulação. Mas o João coloca muitos problemas que merecem atenção. Não é? Curiosamente, até a bisavó também coloca, o João dá-se conta que há guerras. Há uma carta da mãe do Guilherme, foi ver um filme, que era sobre uma guerra que tinha acontecido há 400 anos. Ficou espantado, afinal, guerras há 400 anos. Era um filme sobre uma guerra, e hoje há guerras. Não. E, portanto, o problema é saber porque é que há guerras. E porque é que vai continuar a haver guerra, e a necessidade da luta contra a guerra. Mas eu só quero pegar numa questão, que é uma interrogação que o João faz. Não sei se depois tira a devida conclusão, mas vou eu tirar. A última carta do livro é extensíssimo sobre, digamos, as interrogações sobre o que é que uma pessoa, filho de burguesia, digamos assim, né, que se passou para o outro lado, né, e que perdeu tudo, mas não perdeu tudo. Não perdeu tudo. Perdeu uma vida de bem-estar, à maneira de muita gente, mas ganhou. Porque a vida dos resistentes não pode ser vista só do ponto de vista do sofrimento. Não pode ser. Não. Porque as pessoas que se entregaram à luta encontraram nessa luta a realização pessoal. Encontraram uma forma de ser, de se realizar, de dar o seu contributo. E, portanto, sem isso não se percebe que estas pessoas que foram torturadas até à morte e podiam, muito facilmente, não ter sido. Bastava falar. Então diz o João, assim, porque numa das cartas, o João interroga-se, o que levou um homem como tu, dirige-se ao avô, a abdicar de tanto em nome de um sonho. Que fé é essa que te fez, ao longo de 3 décadas, passar 16 anos e meio nas cadeias? Depois vai para ali afora. Não? Em nome de uma ideia que traria justiça, igualdade e democracia em ponto de razão. Ora bem, primeiro, não creio que o Guilherme tenha seguido esse caminho por uma questão de fé. Não é uma questão de fé. Não é? Porque a fé não conduz à ação. A fé não conduz à ação.
A fé, alguém resolve os nossos problemas. Portanto, não é um problema de fé, era um problema de convicção. Mas a questão essencial, e eu ponho aqui também, uma ideia de justiça, de igualdade, de democracia, em ponto de interrogação. Não. Havia uma confiança inabalável de que isso chegaria. Qual é a questão que levou o Guilherme, filho de uma origem burguesa, a seguir este caminho? A mim um dia perguntaram-me se eu me tinha tornado comunista por ser pobre. Claro, o Guilherme era difícil perguntar se tinha tornado comunista por ser rico. Não, nem ele se tornou comunista por ser rico, nem eu me tornei comunista por ser pobre. Porque então havia comunistas por todo lado. Não. Não. A diferença é que fazemos parte de uma geração de pessoas, como muita gente, se calhar todos nós, não se revê nesta sociedade. É preciso ter uma mente perversa, desculpem-me o termo, para achar que uma sociedade de exploração, de miséria, que condena milhões de pessoas digamos, a uma vida sem horizontes, isto possa ser o melhor dos mundos possíveis. Conhecemos essa frase, isto é mau, mas é o melhor possível. Não. Ninguém nos convence que esta vida é o melhor possível. Qual é a diferença? É que há pessoas que não gostam. É um facto. E há os que não gostam e lutam para mudar. E foi por isso que o Guilherme, tendo a origem social que teve, digamos, não se revia numa sociedade. Nós tivemos um camarada que era filho de um grande agrário. Um filho de um grande agrário. Também, acho que o avô era mais rico que o agrário, mas não interessa. E quando o filho foi preso, né, o pai foi visitá-lo à cadeia. E disse-lhe assim, e logo escolheste um partido que tem no seu programa a terra que trabalha. Isto para um agrário era difícil. Mas o filho depois explicou-lhe porque é que não se revia na vida do pai. Não aceitava que centenas de camponeses vivessem miseravelmente para o pai ter uma vida de nababo. Optou classe. E eu agora, se me permite, termino, eu gosto de contar muita história, mas para vós perceberem o sentido disto, quando começa a vir, depois da Revolução de Outubro, as potências imperialistas ou democráticas não reconheceram a União Soviética, e creio que só em 1933 reconheceram. E então foi uma delegação soviética a Londres, em 1933, salvo eu, para tratar do restabelecimento das relações. E a delegação era muito curiosa, porque era composta quase por operários, ferroviários, e no conjunto da Revolução ia um nobre. Aliás, os bolcheviques tinham essa curiosidade, muitos nobres eram bolcheviques, muitos Guilhermes, né? E alguns até ficaram sem pescoço. Né? E um trabalhista inglês dirigiu-se ao nobre e disse, Vossa Excelência traiu a sua classe. E ele disse, aí estamos, uma coisa em que nós somos iguais. Só que eu traí a nobreza a favor da classe operária. E Vossa Excelência traiu a classe operária a favor da nobreza. Eu gostava só de acrescentar aqui já que estamos em linguagem informal sempre, mas tentar refutar a linguagem católica, eu agora vou usar a palavra confissão. Quando eu não uso linguagem religiosa, agradeço muito aos meus pais nunca sequer me terem batizado, e sou muito ciente da utilização de palavras como fé. E eu usei a palavra como fé para conseguir provocar pessoas como tu. Não porque a fé que eu acho que o Guilherme tinha fosse uma fé católica, nem de todo acho que tivesse fé, mas para mim, à distância de 50 anos, não é?
olhar para isto e dizer, bolas, como é que era possível, e para ele, para ti, para qualquer pessoa envolvida na vossa luta, como é que era possível olhar para a frente depois de tudo o que vocês passaram e dizer, este é o caminho, e aguentar, e aguentar, e aguentar. E essa fé tem a ver com essa certeza do caminho, que a mim, à distância de ter o privilégio de nascer em democracia, graças a vocês, me continua a assombrar, porque eu olho para mim, leio aquelas cartas, leio aquele amor absolutamente incondicional entre um filho e um pai, que, como tu dizes, estão talvez ideologicamente em campos opostos, mas no fundo não estão. Para mim, é a minha leitura. Eles não estavam em campos opostos porque ambos tinham fé na humanidade, que acho que é uma coisa que vos atravessa, a ti, ao que eu leio dele, e às pessoas que acreditam que o mundo melhor é de facto possível e alcançável. E isso para a nossa geração, e é aí que eu desafio, não a vocês, mas ao nosso sistema atual que foi construído, a começar por vocês, passando pela geração dos meus pais e agora estando nas nossas mãos, que é o que é que nós fazemos, ou aonde é que nós estamos a falhar para que hoje, envolvidos 50 anos da Revolução, o povo português vota 1 milhão de portugueses votam na extrema-direita em Portugal. E é aí que eu acho que essa tal fé, esse tal horizonte, essa tal sonho, que era um sonho realizável, segundo a vossa perspectiva, que hoje não existe, não é? Com a queda da União Soviética e tudo o que aconteceu a seguir a isso, a minha geração deixa de ter uma perspectiva política progressista. E isto faz com que hoje 1 milhão de portugueses vote na extrema-direita. E é um bocado, não de provocação de fé nem de confissões, essas eu já as fiz, mas eu acho que seria interessante refletirmos um bocado sobre isto. Em que é que os campos democráticos, que são todos os partidos, eu considero todos os partidos com assento na Assembleia da República, exceto o que agora tem 50 deputados, em que é que nós todos falhamos, enquanto cidadãos, enquanto políticos, enquanto pensadores, para que 1 milhão de pessoas achem que aquela é a solução e depositem ali um voto. Isso é uma coisa que me inquieta muito. Não vivendo em Portugal, estou muito a par do que aqui se passa e tento ser o mais ativo e interventivo possível, mas acho que de facto há aqui questões que nós não estamos a conseguir alcançar e, com razão ou não, as pessoas estão a reagir da forma em que estão. Eu acho que isso é uma reflexão e gostava obviamente de abrir esta conversa muito para além de nós os 4 aqui sentados, mas não sem antes agradecer, e eu guardei-me para o final para 2 coisas. Para te agradecer a ti, Domingos, e a ti, a Zé, mas especialmente ao Domingos por ter aceito imediatamente participar, isto sem ver o livro, sem nada, tipo, sim senhora, conta comigo, e eu estou-te muito, muito, muito agradecido por isso. Por também me teres ajudado, através do teu partido, a aceder a arquivos, a ver imagens que eu nunca tinha visto, e eu faço mais uma confissão. Houve uma vez que eu fui a Açoeiro ter contigo e que me mostraram umas fotografias de um senhor nas campas, na mesma posição que aquela senhora, a minha bisavó, está. E eram umas fotografias a cores, assim muito lavadas, e eu achava que era o Chico Miguel, porque achava que essas fotografias tinham sido feitas em 1978, quando lá foram fazer as exumações do campo e regressaram os corpos a Portugal e até hoje estão no cemitério do Alto São João. E depois de alguns momentos a olhar para aquelas fotografias, eu percebi que não era o Chico Miguel, mas sim era o meu bisavô, por uma razão muito simples, porque ele estava com o olho fechado e eu disse, bolas, isto é o meu bisavô. E eu só percebi pelo facto de ele ser cego de um olho, mas eu nunca tinha visto nenhuma fotografia do meu bisavô a cores. E foi isso que não me fez sequer pensar, e eu não sabia que ele tinha ido lá nessa altura, mas ele foi convidado em 1975 para ir à independência de Cabo Verde. E eu termino só com uma coisa muito simples, que é uma das vantagens, como tu dizes, de ser alguém com muito dinheiro, é que era possível organizar as coisas como, acho eu, só o Partido Comunista Português consegue organizar em Portugal, a nível de arquivos. E o Silvestre Lacerda, infelizmente, teve que se ir embora, que é da Torre do Tombo, mas vocês, pelo que eu sei, têm os arquivos muito bem organizados, e o meu bisavô Luís, também ele tinha essa intenção, essa capacidade e essa disciplina, que é uma coisa rara, difícil e muito valorosa. E, a seguir à morte da minha tia-avó, a minha avó Luísa, ou a tia Luísa,
chegaram-me através da Luizinha, que também está aqui hoje, uma série de cartas, entre as quais uma carta que já estava eu a trabalhar neste projeto, uma carta absolutamente extraordinária, da qual eu queria apenas citar uma frase. Em 1974, em setembro, logo a seguir ao 25 de Abril, já depois da morte do meu bisavô Guilherme, que tinha acontecido um ano antes, o meu bisavô Luís manda uma carta à filha, à Luísa, que diz o seguinte: antes de morrer, gostaria que se pudesse repatriar os restos mortais daqueles que morreram no Tarrafal, o que aconteceu em fevereiro de 78. O meu bisavô Luís morreu em março. E havia outra coisa: fazer-se um manual para que as crianças saibam do que foi o Tarrafal. E eu chego a esta carta a trabalhar sobre este livro. Portanto, espero que esteja aqui. Era só isto que eu queria dizer. Obrigado. Já agora, uma informação que eu creio que mostra também o estado de espírito. O Guilherme, quando foi para a operação e antes de ser anestesiado, pediu para pôr a tocar a Internacional. Portanto, foi ao som da Internacional que ele foi anestesiado. Mostra também uma confiança enorme. Mas voltando à questão da fé e não fé, não é uma questão não é uma questão pequena. Porque reparai que o Guilherme não viu o 25 de Abril. Eu tive a felicidade de ver. Todos aqueles que morreram no Tarrafal não viram a conquista da liberdade. E, portanto, o que nós temos, ou cada uma das pessoas deve interrogar-se, o que é que leva uma pessoa a dar o melhor da sua vida, e até a própria vida, para um ideal que não pode ver. Eu pertenço a uma geração que não sabia se ver a liberdade, depois jogava aqui me viu um Portugal socialista, e agora vejo tudo fusco. E mais a minha companheira, já temos falado muitas vezes, estamos naquela idade que se olha mais para trás do que para a frente, como é óbvio. Mas quero dizer, com a maior das sinceridades, que tivesse que voltar ao princípio, seguíamos exatamente o mesmo caminho. O mesmo caminho. E a mim contribuiu, não foi por ser pobre, ainda que não pesasse pouco, não é? Mas houve dois casos que pesaram muito na minha consciência. Uma foi um jovem comunista grego que foi condenado à morte e depois de ouvir a sentença pediu livros para começar a aprender francês. O que é que pode uma pessoa que vai morrer para dedicar-se a aprender francês? Isto é uma confiança enorme na vida, enquanto cá está. Mas foi decisivo, foi um livro que li da Revolução Francesa, que, se a memória não me falha, chamava-se 2444. E era o ano em que o autor, que nós chamaríamos hoje um comunista primitivo, né? Aliás, o termo não aparece, né? Mas era o ano em que, segundo ele, a sociedade perfeita, era assim que chamava, passava a vigorar. E o livro é um livro de ensaio fantástico sobre o futuro. E eu interroguei-me o que é que leva uma pessoa a arriscar o pescoço, porque é disso, para uma sociedade que só vai existir na cabeça dele 400 anos depois. Eu acho que o Guilherme, eu e todos estes camaradas, né, demos a vida e continuo a dar a vida para uma sociedade que não vamos ver. Aliás, não se pode ser comunista a pensar que se vai ver. Isso. A primeira coisa que tem de pensar é que pode não ver. E que, portanto, mas que considera um dever contribuir para que a sociedade exista. E esta é a razão de que camaradas sofreram e suportaram coisas inauditas, né? Porque acreditavam na justeza do ideal que abraçaram. Ninguém se sacrifica, se é torturado até à morte, se não tiver convicções. E a prova que há é que, digamos, as convicções são mais fortes que a violência. Eu quero vos dizer que já tenho contado, às vezes estava no chão, deitado, né? E eu pensei, vais morrer, e vais morrer, e vais morrer, e o partido não merece esse sacrifício. De manhã à noite, e eu era capaz de sorrir. Às vezes até digo um sorriso beato. Um riso beato. Só. Porquê? Porque eu estava ali e podia morrer.
Mas havia uma coisa que eu sabia, é que as minhas convicções eram muito maiores que a violência. Ora, portanto, o problema que se põe a cada um é sempre a todos. É uma opção, aí é uma opção. Não é? Qual é a sua postura face à sociedade. Se contribui e está disposto para que esta sociedade não seja a sociedade a que estamos dispostos a viver, não é? Ou então, alguns venham aí. Nós vivemos, aqui o João já referiu dos perigos, nós vivemos perigos reais, que não podem ser subestimados. Basta ver para o mundo. E o problema é que o crescimento do fascismo, que é disso que se trata, chamem de populismo que eu quiser, não nasce por geração espontânea. Não. Tem causas objetivas. E, portanto, à medida que esta sociedade produz cada vez mais pessoas sem horizontes, encontra o pasto para que essas forças cresçam. E esta aqui é a dificuldade. Agora, o problema é se tivermos a infelicidade isto voltar ao princípio, há sempre alguém que vão. Eu costumo dizer, o partido tem 100 anos. Pode-se gostar, não gostar, e há muita gente que não gosta, e está no seu direito não gostar. Mas há uma coisa que é preciso não ser sério, para não reconhecer que nós temos 100 anos e outros não têm. E é bom lembrar, quando foi do golpe de Estado de 1916, havia um regime, havia vários partidos. Porquê é que desapareceram todos? Uns hibernaram, como costumo dizer, outros ficaram à espera, outros passaram para o outro lado, outros autodissolveram-se, e houve um partido que disse não, porque havia a ideia que não era possível lutar contra o regime. E houve um partido que disse não, é necessário e é possível. E durante décadas estivemos sozinhos. Sozinhos. Pagámos um preço inaudito. Chegámos a ter mais camaradas na cadeia do que em liberdade. E tudo teria sido mais fácil se tivéssemos sido acompanhados. E o general Aliano já uma vez disse uma coisa muito curiosa. Os comunistas têm um ADN que lhes permite resistir. E eu digo, pena, tivemos o azar de ser só nós. Tudo teria sido mais fácil. Mas eu quero-vos dizer que temos mesmo um ADN. Não ele, o que ele está a pensar. E esse ADN é, digamos, gerações sucessivas de homens, rapazes, jovens e mulheres, que deram o melhor da sua vida. Pegaram na bandeira e que foram transmitindo, sempre com a mesma confiança, com a mesma determinação, num ideal, que pensam que é justo, e que lutam por ele, mesmo que não venham a ver. Este é que é o nosso ADN. A pergunta agora, ou melhor, a conversa agora fica do vosso lado. E eu gostava, se houver perguntas, comentários, críticas, estamos aqui para vocês. Não sei se há algum microfone, mas aqui há outro, eu posso passar. Boa tarde, o meu nome é Dulcineia Sousa, eu sou luso-cabo-verdiana, sou vice-presidente da Associação Cabo-Verdiana de Lisboa. Em primeiro lugar, quero agradecer por nos terem convidado para este momento. Quero dar os parabéns às tintas da China, ao João, à Gulbenkian, ao Domingos, ao Zé. Muitos parabéns e, mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu queria dizer que, se este não é o livro mais importante, certamente é um dos mais importantes. Também estou muito orgulhosa. E também nasci depois do 25 de Abril. Também, os meus pais também não me batizaram, aliás, eu agradeço-lhes por isso. Por me darem a liberdade de ser eu a tomar essa decisão, se me batize, não me batize, em que religião é que eu faço. Acho que isso é muito importante. Ouvi falar na Casa dos Estudantes do Império, que é uma casa da qual o Amílcar Cabral também fez parte. Alguns dos antigos moradores
da Casa dos Estudantes do Império foram os fundadores da Associação Cabo-Verdiana, que eu agora presido. Convém dizer que é uma associação que tem 54 anos e que fica ali no Marquês de Pombal. Gostava que visitassem já agora. Ouvi dizer também esta tarde que o Tarrafal é um sítio com pessoas com um grande calor humano. Esse calor humano chama-se Morabeza. É algo muito característico do povo cabo-verdiano. E uma coisa que também acho muito importante dizer é que é um dever não esquecer o que é que foi o fascismo, o que é que foi o 25 de Abril, o que é que foi o Tarrafal. Eu sou da área da psicologia, não sou da área de história nem de sociologia, mas eu leciono a jovens entre o 10º e 12º ano. E agora, quando foram as celebrações dos 50 anos do 25 de Abril, de facto, é assustador ver o desconhecimento dos jovens desta idade sobre esta casa, sobre o que é o 25 de Abril, quanto mais agora sobre aquilo que foi o Tarrafal. Foi um campo de morte lenta, frigideira, campo de trabalhos forçados. Eu estive no Tarrafal agora em agosto. É um lugar mesmo muito quente. Acho que nunca estive num sítio tão quente. Conheço também grandes mornas e grandes poemas que foram feitos sobre o Tarrafal. Acredito que muita gente aqui também conheça. Se não, eu gostaria um dia de partilhar convosco. Falou-se aqui sobre a separação dos pais e dos filhos, que é uma das coisas mais dolorosas que existe. Mas, infelizmente, o povo cabo-verdiano sabe muito bem o que é, porque Cabo Verde é um país pobre a nível monetário, é um país de imigrantes e a pobreza material obriga os cabo-verdianos a emigrar e muitos dos filhos morreram na diáspora sem nunca terem voltado, sem que os pais os voltassem a ver. Por exemplo, no meu caso, eu posso dizer que os meus avós faleceram e quando os meus pais souberam, já se tinha passado alguns dias para verem as dificuldades, e isto nos anos 80, 90, não foi assim há tanto tempo. As pessoas que lutaram por este ideal e não viram o resultado, elas deixaram um grande legado. E é incrível ver até onde é que as pessoas conseguem chegar e lutar em nome de uma causa. Eu às vezes imagino com alguma tristeza como é que alguns destes camaradas se sentiriam neste momento se olhassem para aqueles 50 senhores e senhoras sentadas no Parlamento. Também ouvi dizer uma frase muito bonita, que é: as convicções são mais fortes do que a violência. É muito lindo ouvir esta frase e saber que se o tempo voltasse para trás, voltaria-se a fazer o mesmo. Portanto, em meu nome pessoal, Dulcineia Sousa e da Associação Cabo-Verdiana, muito obrigada por esta tarde. Parabéns. Obrigada. Muito boa noite a todos os presentes. Parabéns ao João pelo livro, parabéns também aos que estão aí desse lado, nomeadamente ao Domingos e ao José Neves, pelas intervenções que realizaram. Eu vou apenas focar 3 pequenos tópicos. O primeiro, comprovar a generosidade dos familiares do João, porque tive possibilidade de realizar investigação sobre um dos tarrafalistas, no caso Fernando Vicente, natural de Torres Vedras. A filha mais velha ainda hoje é viva e, após a morte do pai, em 1965, em janeiro desse ano, a partir daí, o seu bisavô passou mensalmente a financiar, pelo menos em parte, aquilo que era a vida da esposa Otília, portanto, Otília Vicente, a esposa do Fernando Vicente, até morrer. Portanto, até o seu bisavô morrer. O que comprova também as palavras do Domingos, porque há muitas pessoas que têm dinheiro, a ética e a moral que nós podemos ter a avaliá-las depende do uso que lhe dão. Em relação a um outro tópico do crescimento da extrema-direita, ou dos populismos, ou do fascismo, ouvi responsáveis políticos mencionarem, nomeadamente Francisco Assis, Manuel Alegre, que a escola pública tinha falhado, que a escola falhou ao não conseguir transmitir valores
que levassem a população, nomeadamente os mais jovens, a fazer escolhas de forma diferente. Eu tinha algum cuidado em fazer este juízo, que me parece demasiado simples, porque mais do que a escola pública falhar, se calhar falharam os responsáveis políticos que desvalorizaram o estudo das humanidades na escola pública. Porque, ao contrário do que acontece, por exemplo, aqui ao nosso lado, em Espanha, em que a disciplina de História e de Geografia são obrigatórias independentemente da área de estudo, se é Biologia, se é Engenharia, cá em Portugal a História só é obrigatória para os alunos que escolhem Humanidades, e são uma pequena percentagem. E, além disso, a carga horária que foi atribuída à disciplina após o 25 de Abril tem vindo sempre a ser cada vez mais escassa e a ser progressivamente desvalorizada. Portanto, a escola falha quando os responsáveis políticos não lhes dão ferramentas para que ela tenha sucesso. Uma outra questão em relação à queda dos regimes comunistas, nomeadamente da União Soviética. Felizmente, não foi isso que impediu e que impede a existência de comunistas hoje. E pessoas continuam a acreditar que um mundo melhor é possível. Obrigado. Obrigado pelo comentário. Eu gostava só de complementar uma coisa. Eu não acho que sejam apenas os responsáveis políticos que falhem. Eu acho que todos nós falhamos ao nós não exigirmos aos nossos responsáveis políticos que determinadas coisas sejam incluídas, sejam faladas e sejam trabalhadas. Portanto, eu acho é uma das coisas que a mim acho que tem vindo a mudar, e acho que a juventude nos tem vindo a mostrar todos os dias um bocado o que está a acontecer neste momento em relação às manifestações do clima. Mas temos que ser nós, enquanto sociedade civil, e não apenas depositar o voto a cada X tempo, a dizer eu escolho esta pessoa para me representar, para escrevermos, para irmos à procura de respostas e de explicações em relação a porque é que determinadas coisas não são faladas. Para mim é igualmente importante este assunto da memória histórica em relação ao fascismo, tal como a nossa memória histórica em relação à escravatura, que até hoje não é falada nos currículos de história, na história que a maioria das pessoas é ensinada, na escola primária e secundária, e continuamos a tratar determinados temas com uma leviandade e a dar um enorme peso àquela história que foi construída e a narrativa que foi construída ao longo dos anos do fascismo, como nós já fomos um povo extraordinário, que fizemos e que acontecemos, e enfim, e tanto é que o Presidente acabou de fazer umas declarações e imediatamente X responsáveis políticos vieram sim surgir em relação a este tipo de afirmação feita pelo nosso Presidente da República ou pelo Presidente da República de Portugal, e para mim é muito interessante ver como é que esse debate ideológico está a ser ganho, e está a ser ganho por estas ondas populistas, porque a partir do momento em que eles protestam, quem está em desacordo tem receio em falar, tem receio em escrever, tem receio em confrontar os responsáveis políticos que estão na Assembleia da República, que estão no Governo, que estão na Presidência e que estão nos demais lugares, que são quem de facto tomam as decisões em relação ao que é que tem que ser estudado e não tem que ser estudado e de que forma. Mas eu vou passar a batata quente aqui ao Zé. Eu não quero falar sobre os 50 deputados que foram eleitos recentemente, e acho que devemos combatê-los com toda a inteligência e energia, mas devemos falar do resto também, e acho que este momento é um momento também de homenagem e de celebração. Amanhã estará uma representação do Estado português, também do Estado angolano, de Cabo Verde, da Guiné e creio que também de Moçambique, no Tarrafal, para inaugurar uma nova exposição que foi construída entre investigadores portugueses e cabo-verdianos no Tarrafal, e portanto acho que também às vezes é importante olharmos para as nossas forças também, e não estarmos só assustados. A vantagem de ser um historiador contemporâneo num departamento com muitos outros colegas é que tudo aqui, que são de outras áreas, é que tudo aquilo que parece muito dramático e muito pressionante há 40 anos que não acontece nada, durante 100 anos não houve nenhuma revolução, eles tendem a relativizar, não é? 40 anos, 50 anos não é assim tanto tempo. É o tempo da nossa vida se nós tivermos uma concepção muito individual da nossa vida.
E desse ponto de vista, acho que a ideia, digamos assim, que anima alguns destes militantes comunistas e que podemos ver nos testemunhos que deixaram e que deixam, é de que, digamos assim, enfim, a sua vida continua lá fora. O Zé Pedro Soares, quando foi objeto, enfim, de várias prisões, e de uma prisão e de várias torturas, a determinada altura dizia mas não ficou assustado. Fiquei, mas eu sabia que lá fora estava alguém a protestar. Não sabia, isto é, presumia. Portanto, esta ideia de que, digamos assim, nós não acabamos em nós próprios. O que, de facto, é uma ideia que partilha alguma sensibilidade com algumas culturas religiosas. E isso, do meu ponto de vista, que não sou militante do Partido Comunista, mas que se me tratarem por comunista gosto, e inscrevi-me no Partido Comunista, deixei de ser militante já depois da queda da União Soviética, partilhar esse universo que de alguma maneira o João refere na carta dele, essa dedicação quase religiosa, que é direta, que é fraternal, que é direta no sentido que é horizontal entre um pai e um filho. É verdade que é entre um pai e um filho, mas não há pai e filho com relação mais horizontal, se calhar, naquela geração, do que aquela que estamos ali a ler. É uma ligação religiosa no sentido que é uma relação encantada, como devem ser as relações humanas também, ou seja, elas não têm que ser todas relações, digamos assim, reduzidas a um negócio de troca material, e desse ponto de vista eu acho que há um terreno comum entre, de facto, quem tenha uma visão religiosa, que eu não tenho, sou um ateu incorrigível, acho eu, e quem tem a ideia de que, de facto, este mundo que vivemos, como o Domingos dizia, não é o melhor mundo possível e não está na nossa natureza, digamos assim, movermos necessariamente apenas e só pelo nosso próprio interesse. Eu queria só deixar uma nota agora mais de pendor historiográfico sobre algo que foi referido e que eu acho que tem interesse, que é esta questão que tanto o João como o Domingos referiram, da relação do regime com uma família que é uma família, digamos assim, de classes sociais que se suporia próximas do regime, uma família abastada, com influência, com estatuto, com dinheiro. Enfim, o Luís Alves de Carvalho foi o primeiro corretor da Bolsa de Valores do Porto, e isso explica várias das coisas que aqui acontecem, evidentemente. É interessante pensar se isso também não explica perversamente, como o Domingos sugeria, a determinada altura, uma espécie de, digamos assim, de maldade maior de que o Guilherme Costa Carvalho é objeto a determinada altura. Mas dá-nos uma imagem, eu acho interessante, do regime, interessante no sentido de como é que é, quer dizer, é um regime que é um regime fascista, austero, obstinado na repressão, e é um regime que ao mesmo tempo é permeável aos pequenos interesses, não é? E digamos assim, essa ideia de que seria um regime de pessoas convictas, firmes, com as quais estaríamos em desacordo, mas não é um regime permeável também a essa influência. E neste caso que estamos aqui a falar, ainda bem que o foi. No livro, há uma parte do livro de que falámos pouco, que tem a ver com as fotografias que o João tira para complementar, se quisermos, as fotografias dos presos antifascistas portugueses. Ele tira alguns outros presos, Justino Pinto Andrade, o Luandino, e faz notas que resultam de conversas, de entrevistas e de pesquisa que desenvolveu também. Na nota do Luandino há uma história que o Luandino já contou noutro sítio, que é quando ele é preso e sai para o primeiro interrogatório no dia seguinte. Um camarada que está com ele na prisão lhe diz: tu entraste aqui com uma gravata, onde é que está a gravata? Põe a gravata, porque eles vão-te bater, mas talvez batam com menos força. E eu acho que esta história, digamos assim, suscita um duplo asco em relação a um regime que se comporta assim, digamos assim, não é? E que contraria muito da imagem feita que temos daquele regime. E acabei por não falar dos 50 deputados, mas se calhar implicitamente foi isso que também fiz. Bem, eu ganhei batalhas e perdi muitas, como vais calcular. E uma das que tenho perdido, há muitos anos, que
que fiz diligência junto de ministros, primeiro-ministros, etc. Porque eu acho que é verdadeiramente criminoso, digamos, que as escolas não consideram este problema do que foi o fascismo, a resistência, os custos, como uma questão de uma disciplina fundamental. E isso, se vocês forem ver os manuais escolares, ao princípio tinha ainda fascismo, depois passou sempre Estado Novo, e depois as coisas sobre, por exemplo, sobre a Constituição tinha 2 páginas, depois passou para uma página, depois para um quarto de página, desapareceu. Ora, isto não aconteceu por acaso. Há uma política deliberada dessa a questão, e isso desarma naturalmente. A outra questão é a questão do Tarrafal. Que eu acho que o Estado português, Estado democrático, né, ou pelo menos governos chamemos democráticos, né, percebe-se que outros não tenham esse interesse, têm feito muitas promessas, mas até agora resultado. E eu até integrei algumas dessas delegações com a Cabo Verde, né, em que o Estado português assumiu compromissos solenes, né, de ajudar a transformar o que resta do campo de concentração num património zero. Foi assim no tempo do Guterres. Eu integrei a comissão que foi ao Tarrafal com o António Costa, também logo no princípio, também muitos compromissos, zero. Agora vamos ver, caiu o governo, não sei como é que vai ser. Mas acho que é um problema de fundamental. Cabo Verde ou melhor, o Tarrafal é um lugar da luta comum. E é assim que deve ser entendido. Primeiro porque eles tiveram só portugueses, depois tiveram africanos, estiveram portugueses e africanos pela mesma luta. Que o 25 de Abril não é separável da luta também dos povos africanos. Claro, já ouvi dizer que foram os africanos que nos libertaram, mas isso são concessões, né? Outros que fomos nós que libertámos os africanos. Não. A grande alteração que se deu na luta contra o fascismo foi quando a frente antifascista se tornou comum com a luta do povo português e a luta dos povos. Portanto, aquele lugar deve ser preservado, ou devia ser preservado, né, como um lugar comum da nossa luta comum contra o fascismo e pela liberdade. Creio que não é assim. E já agora termino, porque também não é nada isso. No sábado passado foi inaugurado em Peniche o Museu Nacional da Resistência da Liberdade. O que pouca gente sabe, mas deve saber, é que a decisão de criar o museu foi tomada em 1976. Quase meio século. Estamos quase como um aeroporto. Quase meio século. Isto, digamos, acho que todos os antifascistas se devem interrogar, porque houve alguém que decidiu, até mais, deve-se posso informar que houve uma comissão para dar corpo a isso, que chegou a funcionar, né? Houve um projeto, aliás, que não custou nem um centavo ao Orçamento de Estado, este custou algumas centenas de milhares, né? O projeto perdeu-se, a comissão foi dissolvida. E pior do que isso, é que aquele património da resistência teve quase a ser transformado num hotel de charme. Teve quase a ser utilizado. O que estava previsto era um hotel de charme. O que era um insulto, digamos, fazer o hotel para a gente endinheirada, quando afinal o fascismo foi, digamos, existiu para beneficiar os endinheirados. Bem, quem toma decisões destas não é inocente. Era um crime contra o regime democrático, contra a história da resistência. Felizmente, acabou em bem. Obrigado, Domingos, e obrigado a todos. Lá fora, é? Sim, muito obrigada a todos. O João vai ter que ir assinar lá para fora, está bem? Para continuar a trabalhar. Obrigada.